Nas últimas décadas, os Estados Unidos têm testemunhado um declínio social aparentemente sem limites. Esse fenômeno afeta todos os aspectos da vida cotidiana, desde problemas de segurança e economia, até crises na saúde pública. O que antes era uma sociedade baseada no esforço, trabalho duro e desejo de progresso, agora parece estar perdendo sua coesão social. Para entender como chegamos a esse ponto, é crucial analisar diferentes fatores-chave que contribuíram para essa situação. Neste vídeo, vamos investigar como diferentes crises se entrelaçam para pintar um quadro preocupante e como isso pode ser um sinal de um declínio mais profundo da sociedade americana. Há cerca de um século, os Estados Unidos emergiram da Segunda Guerra Mundial como uma das maiores potências mundiais, graças à chamada Geração da Guerra, que nasceu entre 1901 e 1927. Essa geração lutou na guerra, reconstruiu seu país e o posicionou como uma potência hegemônica no cenário mundial. Os valores dessa geração giravam em torno do sacrifício, trabalho árduo e um forte senso de dever, tanto para com seu país quanto para com seus concidadãos. Mas se os membros dessa geração pudessem ver a situação atual dos Estados Unidos, provavelmente não reconheceriam seu próprio país. O que antes era uma sociedade moldada por valores tradicionais como trabalho duro e dedicação, cedeu lugar a um cenário de caos social, com níveis alarmantes de violência, vício, pobreza e desintegração comunitária. A comparação entre a geração da guerra e a sociedade atual é assustadora. Hoje, parece que os valores que antes levavam essa nação ao sucesso foram substituídos por uma mentalidade que incentiva o egoísmo, a irresponsabilidade e a busca pela gratificação instantânea. Um dos exemplos mais claros da decadência social nos Estados Unidos é o aumento desenfreado dos furtos em lojas, os famosos arrastões. Esse fenômeno não afeta apenas grandes redes varejistas, mas também pequenos comerciantes locais. De saques em meio a protestos, como os que sucederam o famoso caso. Mencionar um caso famoso de protesto com saques nos Sexamoro, a grupos organizados que esvaziam lojas em bairros vulneráveis, os furtos se tornaram um problema sem solução à vista. Em setembro do ano passado, a Federação Nacional de Varejo dos ELFA estimou que os furtos em lojas e outras perdas ultrapassaram 94 bilhões de dólares em 2021, um número que reflete a crescente magnitude da decadência social. Até mesmo o ex-CEO da Home Depot, Bob Nardelli, descreveu esse fenômeno como uma epidemia que se espalha mais rápido que a Covid. Alguns líderes empresariais, como Doug McMillon, CEO do Walmart, alertaram que os furtos atingiram um nível histórico, prejudicando tanto a lucratividade das empresas quanto a segurança de funcionários e clientes. Um dos casos mais trágicos foi a morte de um funcionário idoso, durante um incidente em uma loja na Carolina do Norte. Esse trabalhador foi empurrado por um ladrão que tentava roubar 3 lavadoras de alta pressão, resultando em uma queda fatal. Esse episódio lamentável não é um caso isolado. Na verdade, muitos furtos são acompanhados de confrontos violentos. Os criminosos não hesitam em usar a violência quando confrontados, o que demonstra que esse problema não se limita ao roubo de mercadorias, mas está inserido em uma deterioração geral das normas de convivência e respeito à vida humana. O mais preocupante é que esses furtos não são realizados apenas por delinquentes oportunistas. De acordo com diversos relatos policiais, há uma estrutura criminosa organizada por trás de muitas dessas ações. Isso significa que o problema não se resume a indivíduos desesperados, mas que existem redes criminosas que se aproveitam da crise social e econômica para lucrar. Chicago é outro exemplo de como a violência e a criminalidade se alastraram nos Estados Unidos, a ponto de a cidade parecer estar voltando aos tempos sombrios de Al Capone. Apesar de o governador de Illinois, J.B. Pritzker, tentar minimizar o problema, os números pintam um quadro bem diferente. Nas primeiras semanas do ano, a criminalidade em Chicago disparou 61%.
com um aumento drástico nos roubos de carros, 165%, agressões físicas, 31%, e roubos em geral, 24%. Apesar desses números alarmantes, as autoridades locais têm proposto soluções que parecem não condizer com a gravidade da crise. O prefeito de Chicago, por exemplo, sugeriu que os comerciantes usem menos dinheiro em suas transações para evitar serem roubados. Essa medida foi criticada por ser simplista e ignorar a raiz do problema: uma sociedade cada vez mais violenta e desestruturada. O aumento da insegurança em cidades como Chicago reflete uma mudança na dinâmica da criminalidade no país. Enquanto há um século a máfia controlava as grandes cidades, hoje o crime organizado se sofisticou e atinge diversas esferas da segurança pública e das atividades ilícitas, numa rede que se estende das ruas aos escritórios de empresas e órgãos governamentais. A epidemia do consumo, a face de uma crise nacional. Uma crise de saúde pública relacionada ao consumo de determinadas substâncias tem assolado diversas comunidades nos Estados Unidos. O que começou como um problema isolado se transformou em um desafio de saúde pública de enormes proporções, com impactos significativos em inúmeras famílias e comunidades. Esse problema deixou marcas profundas na sociedade, atingindo milhões de pessoas em todo o país. Em cidades como San Diego, essa crise evidenciou um duplo desafio. Por um lado, o vício crescente em determinadas substâncias e, por outro, o agravamento da crise de moradores de rua, que muitas vezes encontram nessas substâncias uma forma de lidar com sua realidade. A falta de regulamentações mais eficazes nesse âmbito aponta para uma desconexão entre as realidades sociais e as políticas nacionais implementadas. Essa crise não afeta apenas indivíduos e famílias, mas sobrecarrega os sistemas de saúde e assistência social em diversas cidades. Sem dúvida, esse problema está inserido em um contexto mais amplo que envolve diversos aspectos da sociedade, incluindo a falta de oportunidades e um sentimento crescente de desesperança entre muitos. A fronteira sul dos Estados Unidos, especialmente a com o México, é outro epicentro da crise social que o país atravessa. Embora muitos tendam a culpar os cartéis mexicanos pelo tráfico de drogas, a verdade é que essa é apenas uma parte do problema. A realidade é muito mais complexa e multifacetada. Esse comércio nos Estados Unidos não funcionaria sem a conivência de uma enorme rede de contadores, advogados, corretores de imóveis e políticos americanos. Além disso, os cartéis mexicanos não criam a demanda nos Estados Unidos. Eles apenas a suprem. É essa demanda que fez com que certas substâncias se tornassem os principais produtos traficados pela fronteira sul, rendendo bilhões de dólares aos cartéis. O tráfico ilegal de certos produtos contribui para a insegurança em diversas regiões, em ambos os lados da fronteira. Enquanto os Estados Unidos importam substâncias ilícitas, exportam armas que são usadas pelos cartéis para fortalecer seu poder e controlar as comunidades dos dois lados da fronteira. Nos últimos 6 anos, mais de 140 mil pessoas perderam a vida em situações de conflito, muitas delas relacionadas à complexa problemática entre os países vizinhos. Além disso, a migração irregular e sua exploração por redes internacionais continuam sendo um problema que afeta milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade. Milhares de migrantes, muitos vindos de países assolados pela pobreza e violência, acabam nas mãos de redes criminosas que os exploram em sua jornada para o norte. Isso não só agrava a crise migratória, mas também lança luz sobre um lado obscuro da sociedade americana: a exploração da mão de obra barata e vulnerável que sustenta diversos setores da economia do país. Um tema recorrente no declínio social dos Estados Unidos é o abandono do valor do trabalho duro, um princípio que antes era fundamental na cultura americana. Nas décadas passadas, a ideia de que o sucesso era conquistado por meio do esforço pessoal era inquestionável. Hoje em dia, porém,
esse valor parece ter sido substituído por uma mentalidade de gratificação instantânea e dependência do sistema. Muitos americanos viraram as costas para o trabalho manual e deixaram esses empregos para os imigrantes. Para a geração da guerra, isso seria inimaginável, pois enxergavam no trabalho uma forma de dignidade e realização pessoal. Hoje, os degraus mais baixos da escala social são ocupados por pessoas que chegam ao país em busca de uma vida melhor, enquanto a classe média americana tenta a todo custo evitar esses empregos. Em muitos discursos políticos, o tema da imigração é usado como bode expiatório, mas a dependência econômica de certos setores de trabalho permanece. A economia do país continua dependendo da mão de obra imigrante. Isso cria uma situação de hipocrisia, em que os imigrantes são condenados publicamente, mas explorados privadamente. A situação atual nos Estados Unidos é preocupante, e muitos acreditam que este é um sinal de que o país está passando por uma profunda crise interna. Da crescente criminalidade, passando pela epidemia de drogas e a crise migratória, todos esses problemas parecem estar interligados, refletindo um colapso dos valores e princípios que antes faziam desta nação um exemplo a ser seguido. Alguns veem nesses acontecimentos um alerta de que os Estados Unidos podem estar trilhando o mesmo caminho de outros impérios da história. O colapso interno. O que você acha? Estamos testemunhando o fim do Império Americano ou apenas uma fase de sua transformação?